Se a ansiedade é um sinal de alarme perante uma situação ameaça, a adolescência é um quadro cheio para hoje de transtorno, uma vez que é nesta fase que os indivíduos passam por várias situações que não conseguem controlar, tais como a mudança do corpo, a sexualidade, a relação com os pais e o medo dos novos desafios. A gente confere na reportagem de Liliane Coutinho e Jonas Sakamoto. Problemas familiares, crises existenciais, dificuldade de se relacionar com os colegas e medo de decepcionar a família são alguns dos fatores que podem desencadear a ansiedade na adolescência. Tem os garotos lá fora jogando beisebol. Se você se esforçasse para conhecê-los, eles seriam bem legais. Eu vou ter que sair com umas amigas do escritório hoje à noite. Esquenta seu jantar no micro-ondas, tá? Você já pensou melhor sobre Colorado? Eu não vou pro acampamento. Olha, se você se desse uma chance, podia fazer boas amizades. O problema nem sempre é fácil de detectar, pois pode ser confundido com a rebeldia comum nessa fase. Quer saber como identificar a ansiedade na adolescência e o que fazer para solucionar esse problema? Veja o que dizem os especialistas no Bate-Papo Imirante. Participam do nosso bate-papo de hoje os psicólogos Alfredo Barbeta e a Giana Moana. Quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio. É um prazer, Cíntia, estar aqui participando do bate-papo do Imirante, né? Principalmente porque é uma oportunidade fantástica da gente discutir um pouco de saúde emocional e ajudar as pessoas a enfrentar melhor os desafios da vida. Alfredo, o que causa a ansiedade em adolescentes? Assim, ansiedade, primeiro acho que a gente tem que pensar, ansiedade todos temos, não é só o adolescente. E temos que diferenciar a ansiedade de medo, né? O medo talvez seja essa mola propulsora, essa coisa que nos faz movimentar, criar coisas, a tomar cuidado com o dia a dia, a observar os perigos, enfim, necessária para a sobrevivência. Então a gente podia dizer que a ansiedade, ela é um medo muito grande. E o medo talvez de alguma coisa que eu não saiba nem o que é, né? Mas um medo que me deixa com uma série de dificuldades, né? Às vezes de conversar, às vezes de participar de grupos, às vezes de ir para a escola, às vezes de falar com os pais. Já prejudicando na vida social. Com certeza, né? Então a ansiedade vamos dizer, é um medo grande e às vezes daquilo que eu nem sei o que é, não é isso? E a gente pode falar que a ansiedade é um conjunto de sentimentos que não tem nome, que a gente não consegue identificar. Então, por isso, é aquela somatória, né, de medo ou de algumas outras angústias, né, que a gente junta tudo e chama de ansiedade. E a ansiedade, por muito tempo, foi se pensado que só adultos tinham esse problema, né? Na verdade, a ansiedade, ela existe desde que a gente é um bebê. Um bebê, se você deixar ele muito tempo com fome, isso gera uma ansiedade nele, isso gera um medo de aniquilamento, um medo da morte, né? Então, todas as fases da vida, né, existe o sentimento de ansiedade. E o normal e o patológico vai depender da intensidade. Então, um certo nível de ansiedade, ela é normal, né? Dependendo do contexto que você está vivendo. Tem uma intensidade maior. Então, a ansiedade presente em todas as etapas do desenvolvimento, desde que a gente nasce. Vamos ver a opinião das pessoas na rua sobre o nosso assunto de hoje?
que a gente observa, então, é que as pessoas têm conhecimento de que esse problema também afeta os adolescentes, mas não conseguem identificar quando se trata de uma ansiedade. Alfredo Barbeta, como identificar que o seu filho está com ansiedade? Como a Giana disse, trata-se de intensidade, do tamanho da questão. Quando vira patologia. Porque ansiedade todos temos. Agora, quando eu começo a me isolar, quando esse adolescente começa a não querer ir para a escola, quando ele começa, por exemplo, a trocar de amigos e não consegue lidar com aquelas amizades. Veja bem, o adolescente ele está reaprendendo. Né? Era uma criança que agora está virando jovem adulto. Então ele está reaprendendo tudo isso. Né? Agora, quando ele começa a se isolar, quando ele começa a dormir excessivamente, quando ele começa a se alimentar, hábitos, comer demais, né? Não é uma mudança muito específica, essa que é a questão. Não é apenas mudar. Ele muda com a gente, ele muda a conversa, ele muda a roupa, o estilo de cabelo, tudo bem. Agora, o que começa a ficar diferente? É o distanciamento social. O que começa a ficar diferente? O uso e abuso de álcool e de outras drogas, né? A necessidade intensa de usar álcool, por exemplo. A gente agora abre espaço para as perguntas feitas pelos nossos internautas através da nossa fanpage no Facebook. E o André Lopes pergunta para a Giana: a ansiedade, ela aumenta ou diminui com o crescimento do adolescente? Olha, aumentar ou diminuir vai depender do contexto em que esse adolescente ou esse indivíduo está inserido. Né? Então, não depende de crescer ou não. Né? Tem ansiedades específicas de cada fase do desenvolvimento e que se a pessoa não estiver bem, ou se tiver um contexto ali familiar, né, que seja desfavorecido, então essa ansiedade ela pode aumentar, independente de ser na adolescência, na infância ou na fase adulta. Então a gente tem as ansiedades específicas da adolescência, que a gente falou, questão do novo, mudança do corpo, né, uma nova fase, mas que a gente vai enfrentar outras ansiedades com o passar do tempo, é o primeiro emprego, né, a prova do mestrado, o casamento, são os filhos. Então cada fase da vida te traz desafios que despertam em você a ansiedade. Então, eu não vejo como aumentar ou diminuir enquanto você cresce. Eu acho que cada fase é acompanhada de ansiedade, de momentos que despertam ansiedade, né? E o Carlos Santos pergunta para o Alfredo: é possível reverter essa situação sem a ajuda de medicamentos? Dependendo do tamanho. Sempre, né? Se o quadro de ansiedade já se transformou numa fobia, já se transformou num pânico, a medicação ela vai ser um auxiliar fundamental, né? Porque ela vai diminuir a ansiedade, ela vai restabelecer um equilíbrio neuroquímico, não é? E ela consegue se equilibrar. Se equilibrando, a psicoterapia vai entrar como a principal estratégia sempre, porque é a psicoterapia que vai permitir a esse adolescente rever, reaprender, analisar-se para conseguir enfrentar os desafios da vida, que é o que ele não está conseguindo. E para a gente finalizar, então, qual é o papel do psicólogo no tratamento da ansiedade? Então, o psicólogo vai ajudar o indivíduo a entender essas angústias, a entender o que está por trás disso, né? O que esse meu comportamento diz de mim que nem eu sei direito, né? Então, um comportamento, é um sintoma... Ele vai expressar. Que não passa pelo pensamento. Então, a terapia vai ajudar a colocar um entendimento, né, nesse comportamento, nesse sentimento. Então, de repente, o adolescente que não consegue se relacionar, não consegue ter amigos. Então, assim, o medo, às vezes, que ele tem de ser aceito, né, às vezes ele quer ser muito perfeito e com isso ele acaba tendo uma baixa autoestima, mas ele não consegue entender toda essa confusão que ele faz dentro dele. E a terapia, através da escuta da fala dele, vai ajudá-lo a entender o que está por trás disso, que a gente sozinho muitas vezes não consegue mesmo. Gostaria de complementar? Não, apenas dizer que no processo terapêutico vai haver uma reestruturação, tanto de nível cognitivo, intelectual, quanto neurológico. Quero agradecer novamente a presença de vocês aqui. Prazer estar aqui. Sim, senhora,